Muitas famílias hoje só estão fazendo a techuvá, voltando para a Torá. Por quê? Porque a mulher começou tendo esse entendimento e passou para o marido e para os filhos, tá? Algumas famílias foram os maridos que tiveram esse entendimento primeiro, tá? Mas muitas famílias a gente tem visto que foram as mulheres que descobriram, tá? Ou seja, por isso que dizem Provérbios, a mulher sábia edifica a sua casa. Então, o que o Daniel está falando e o Biratã falou é bem interessante. Ou seja, a própria ciência hoje entende que todos os seres humanos descendem de uma mesma mãe, né? E a Bíblia já fala isso, a Torá já fala que é Eva, né? Havá, né? É por isso que Adão deu a ela esse nome de Havá, por ser ela a mãe de todo ser vivo. Então a palavra vida é Raim, vivo é Rai. Então o nome dela é Havá, é dessa mesma raiz de palavra, tá? Por ela ser a mãe dos seres vivos, tá? Então bem legal isso. Ou seja, a mulher israelita, para vocês terem ideia, tá? Provérbios capítulo 31, então convidar os irmãos, tá? Uma tradição boa, excelente do nosso povo de Israel. Vamos abrir em Provérbios 31, eu não vou ler, já teve um Shabat alguns meses atrás que eu li esse texto da mulher virtuosa, Eshet Hail, né? Mulher virtuosa, mas hoje a gente não vai ler não, tá? Então, quem quiser anotar, Provérbios 31, tá? Do versículo 10 até o versículo 31. São 22 versículos, tá? Cada versículo começa com uma letra hebraica. O primeiro é com Aleph, depois com Beit, Gimel, Dalet e assim sucessivamente, tá? Formando as 22 letras hebraicas. Ou seja, Provérbios 31, do 10 até o 31, vem enaltecer a mulher israelita, tá? E de acordo com o que se comenta em Israel, é baseado nas virtudes, né? Das mulheres israelitas, do passado, do Tanar, tá bom? Dos primeiros escritos, tá? Então a gente vai ver que a mulher israelita, ela é bem ativa, é bem participativa. Por exemplo, Salomão em Provérbios fala para o filho obedecer, ouvir, seguir a Torat e Mecha, ou seja, a Torá da sua mãe, ou seja, a própria mãe também ensina a Torá. O pai ensina a Torá, a mãe ensina a Torá, tá? Então a mulher israelita é muito participativa. O que nós fazemos? É uma tradição boa. Na véspera do Shabat, que é o dia de preparação, tá? A gente costuma ler para as nossas esposas esse texto aqui de Provérbios, tá? Se por acaso não conseguir fazer isso na sexta-feira, pode fazer no Shabat, tá bom? Porque nós entendemos que a mulher é o alicerce da casa. A mulher sábia edifica a sua casa, tá? Então a gente costuma fazer, não é um mandamento, mas é uma tradição boa, tá? Ler esse texto aqui de Provérbios, tá? Então convido a todos os irmãos a estarem lendo esse texto belíssimo aí de Provérbios para as suas esposas na véspera do Shabat, que é o dia de preparação, ou se não der, ainda tem hoje, por exemplo, vocês ainda têm esse Shabat inteiro aí, depois que acabar a transmissão, para lerem para as suas esposas, tá bom? Então elas são importantíssimas, tá? Então a gente vai prosseguir. Vamos lá. A gente está vendo nessa paraxá que Pinhais, ele mudou o destino de toda a sua descendência com uma atitude, tá? Então, com aquela encravada que ele deu na lança lá, que matou o príncipe pecador de Israel e a princesa pecadora de Midian, ele herdou o sacerdócio para todo sempre, ele e a descendência dele, tá? E uma coisa interessante, né? Os filhos de Cora, com uma decisão também, que eles resolveram não obedecer cegamente ao pai, que estava indo contra a Torá, o pai deles, eles receberam o privilégio de que os seus descendentes virarem salmistas, tá? Os descendentes desses meninos aqui, um deles foi o próprio profeta Samuel, tá? Que teve o privilégio de ungir o primeiro e segundo rei de Israel. Shmuel, que ungiu o rei Shaul, né? O rei Saul, e ungiu o rei David, né? O rei Davi. Então vamos lá, só para a gente ter ideia, Samuel do mesmo quilate, né, de Moshe. Nos profetas tem uma passagem que diz, ainda que Moisés e Samuel estivessem no meio daquela cidade, ou seja, a escritura coloca Samuel no mesmo nível de Moisés, tá? Só para a gente ter uma ideia, por causa da atitude desses meninos aqui.
Então, quem se lembra, tá? Quem se lembra de alguns personagens da Bíblia, escrevam aí, tá? Que com uma atitude que eles tiveram, eles mudaram o rumo de toda a sua descendência, seja para o bem, seja para o mal, tá? Porque às vezes uma atitude errada que a pessoa toma afeta toda a sua descendência também, tá? Então escrevam aí, tá? Eu escrevi alguns aqui, mas eu quero que vocês se lembrem, puxem na memória, tá? Personagens da Bíblia que, através de uma atitude, mudaram o masal, né? A semeadura de toda a sua descendência, tá? Escrevam aí, tá bom? Yosef mais Israel botou Rahab. Aí, legal, Rahab, né? Raabe, a meretriz Raabe, né? Com uma atitude, mudou tudo, né? Yael Bat Israel botou Yael. Aí, legal, por isso que ela tem o nome de Yael, né? Aquela mulher que matou Sisera, né? Quer dizer, Yael matou Sisera, né? Ou seja, Sísera. Renata botou Abraham. Renata colocou Avraham, né? Isso, legal. Elisângela botou Ruth. Ruth, isso. Elisângela botou Ruth. O Daniel tá lembrando Esther, né? Ah, é verdade, Esther, né? Ela arriscou a vida dela, né? Indo lá, sem ser convidada pelo rei Assuero, Ahasverosh, ela se arriscou para salvar o povo de Israel. Quem mais? Então, diversas pessoas, né? Isaías, né? 6:8, né? Quem há de ir por nós, né? Isaías falou, Rineine, né? Yeshayahu, envia-me a mim, né? Matitiahu, Mateus 9:9, né? O Mashiach falou, segue-me, né? E ele largou tudo e seguiu o Mashiach, tá? Um que foi pro mal foi Eva. Ah, pro mal foi Eva, né? Bem lembrado, né? Eva e Adão foi o coadjuvante ali, né? Então, Eva, né? Havá e Adão, né? Ou seja, mudou o destino da humanidade inteiro, né? Até hoje a gente sofre por causa disso, né? E lá em Mateus 4, do 18 ao 22, vem falar de Kefa, né? E seu irmão André, né? Pedro e André, Yohanan e Jacó, João e Tiago também, tá? Aqui em Números 25, do 6 ao 13, vem falar de Pinhais, tá? Em Gênesis 37 vai falar de Yosef, que o Jacó falou, vai procurar os seus irmãos, né? Aí ele falou, Rineine, eis-me aqui, né? E a vida dele foi modificada, ele foi para o Egito e através disso ele preservou a sua família, tá? Então tem diversos exemplos. A atitude que vocês estão tomando hoje está mudando todo o rumo da descendência de vocês, tá bom? Tanto daqueles que vão nascer, tá? Se der tempo ainda, né? Que a gente está realmente chegando perto dos 45 minutos do segundo tempo. Tudo nos leva a crer que estamos bem próximo da tribulação e da grande tribulação, tá? Mas descendentes que porventura vocês tenham no futuro e até aqueles que vocês já têm. Pode mudar, tá? Até aqueles que já nasceram, tá? Então que Pinhais, que os filhos de Cora, tá? As filhas de Tzloferrad, que vão ser mencionadas daqui a pouco, cinco moças, 5 virgens, né? Que tem tudo a ver com Mateus capítulo 25, tá? Aquela parábola das 5 virgens prudentes. Com certeza que a Yahushua HaMashiach estava pensando nessas 5 moças da tribo de Manassés, tá? As filhas de Tzloferrad. Então, uma atitude muda toda a nossa história, tá? Então, vamos lá. Lembrar que o Criador visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que odeiam ao Criador, tá? Mas ele abençoa até 2.000 gerações para com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos, tá bom? Então, vamos lá. É desproporcional a bondade do Criador. Então, vamos lá. A gente não vai ler essa paraxá toda, que ela é imensa, a gente vai resumindo, tá bom? Que ela é gigantesca e a hora é avançada. Vamos agora falar das filhas de Tzloferrad, tá bom? Elas vão ser mencionadas no capítulo 26, tá? Elas são tão especiais que elas são mencionadas no capítulo 26, no capítulo 27 e lá no finalzinho do livro de Números, tá? No finalzinho do livro de Números, elas vão ser mencionadas de novo, tá bom? Então, essas tão importantes elas são, tá? No capítulo 26, 27 e no capítulo 36, praticamente, o livro de Números finaliza falando dessas 5 moças, tá?
que essas 5 virgens, que apontam para as 5 virgens prudentes lá de Matitiahu, Mateus 25, tá? Então, vamos falar sobre elas agora. Então, a Escritura, a Torá, para quem acha que a Torá, pessoas que não conhecem a Torá dizem, a Torá é machista, que não sei o quê, que a mulher não tem importância. Gente, nunca teve nenhum povo na história da humanidade que desse tanto valor às mulheres como o povo de Israel, tá? Só para a gente ter ideia, existem países, aqueles países ali que odeiam Israel, a gente não vai ficar nem falando o nome deles, aqueles países ali em volta que juram todo dia destruir Israel, eles não têm consideração nenhuma com as suas esposas. Pasmem, tá? Vocês estão sentados, fica sentado para não cair para trás. Alguns meses atrás, ou um ano mais ou menos, eu não me recordo, as mulheres nesses países aí estavam comemorando porque foi concedida a elas, a Constituição deu a elas o direito de serem tratadas igual aos animais. Vocês estão achando que é brincadeira isso que eu estou falando? Então era uma vitória para elas terem os mesmos direitos dos animais, ou seja, porque os animais são mais bem tratados nessas culturas do que as mulheres. Então elas estavam felizes, estavam nem acreditando. Agora nós vamos ter os mesmos direitos dos animais, tá? Muitas delas não têm nomes, tá? São chamadas de mulher do fulano de tal, mãe do fulano de tal, nem nome elas não têm. Antigamente tinha uma sorveteria lá no Rio de Janeiro, não sei se tinha em outros estados também, sorveteria sem nome, tá? Então muitas delas nem nome, não são nem chamadas pelo nome, tá? Apanham, os próprios filhos desde pequenininho batem nelas para no futuro bater na esposa. Então só para a gente ter ideia, a gente não vai ficar falando aqui. Então o povo de Israel sempre valorizou as suas matriarcas, né? Por isso que quando quem tem filho homem abençoa, né? Que Elohim te faça como Efraim e Manassés, em nome de Yahushua, o Messias, Amã. E quando é mulher, então quem tem filha mulher, impõe as mãos na cabeça e fala, que Elohim te faça como Sara, Rebeca, Raquel e Leia, em nome de Yahushua, o Messias, Amã. Ou seja, então as mulheres, elas são especiais. O que seria dos patriarcas sem as suas esposas, tá? Sem as matriarcas? O que seria de Avraham sem Sará, né? Seria nada, e assim sucessivamente, tá? Ou seja, então a mulher israelita tem essa importância. A mulher sábia edifica a sua casa, a insensata a derruba com as próprias mãos. Casas e riquezas são herança deixadas pelos pais, dizem Provérbios, mas a mulher prudente vem de Yahuá, tá? Então as mulheres são muito importantes. Então lembrar que no relato da ressurreição do Mashiach, inclusive, ele apareceu primeiro, não foi para os homens, vocês lembram disso? Coloquem aí, para quem que ele apareceu primeiro, né? Não foi para os homens, tanto que os discípulos, os próprios apóstolos, muitos não estavam acreditando, tá? Então, a manifestação do Mashiach, tá? Foi primeiro para as mulheres, ou seja, a mulher se diz, lá em Israel se diz muito isso, que a mulher ela tem muito mais facilidade de se conectar com o Criador do que o homem, tá? A mulher é mais sensível, tá? Então a mulher tem muita facilidade de se conectar com o Criador. E muitas famílias hoje só estão fazendo a Teshuvá, voltando para a Torá. Por quê? Porque a mulher começou tendo esse entendimento e passou para o marido e para os filhos, tá? Algumas famílias foram os maridos que tiveram esse entendimento primeiro, tá? Mas muitas famílias, a gente tem visto que foram as mulheres que descobriram, tá? Ou seja, por isso que dizem Provérbios, a mulher sábia edifica a sua casa. Então, vamos lá. Aqui vem falar dessas 5 moças que eram descendentes de José, Yosef Hatzadik, José o justo, aquele que foi vendido pelos irmãos, tá? Lembrar que José gerou 2 tribos, tá? Efraim e Menaché, Efraim e Manassés. Essas moças aqui, elas são descendentes de José através de Manassés, tá? Então, e o pai delas era Tzloferrad. Vamos lá, vamos ler a história dessas moças, tá? Diz assim, capítulo 27. E chegaram as filhas de Tzloferrad, filho de Hefer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Menaché, entre as famílias de Menaché, filho de Yosef,
e estes são os nomes de suas filhas. Olha que legal, a Torá toda hora repete o nome dessas meninas. No capítulo 26 fala o nome delas. Pô, para que no capítulo 27 vai falar de novo, né, o nome dessas meninas? Mas no capítulo 36, no finalzinho do livro de Números, vai falar de novo o nome dessas 5 meninas, tá? Não poderia falar, para economizar tinta e papel, as 5 filhas de Tzloferrad, mas toda hora a Torá está enaltecendo essas 5 moças, tá? Essas 5 virgens prudentes, que não eram nécias, eram prudentes, tá? Então, com certeza, Yahushua HaMashiach homenageou essas moças, lá em Mateus, capítulo 25, tá? Tão especiais elas eram, tá? Então, vamos lá. E estes são os nomes de suas filhas: Mahla, Noá, Roglá, Milcá e Tirtzá, e puseram-se diante de Moshe e diante de Elazar o sacerdote. Então, primeira coisa, quando a gente vai pleitear algum direito nosso, não é chegar discutindo, não é chegar brigando. Elas chegaram olha só, elas fizeram tudo do jeito certo, tá? Diz a tradição, de acordo com o próprio entendimento que a gente tem na Torá, tá? Que tinha líderes de 10, de 50, de 100, de 1000, e caso alguma questão fosse muito difícil, levariam até Moisés, tá? Então, não é porque não está escrito na Torá isso, que a gente vai entender que isso não aconteceu. Então, é bem possível que isso tenha acontecido, porque foi o método que Jetro entregou para Moisés. E o Criador deu o aval. Moisés, institui líderes de 10, de 50, de 100, de 1000. E se o de 10, o de 50, o de 100 e o de 1000 não resolver, o que for muito difícil, aí vai até você, né? Para eles te ajudarem a resolver os problemas. Então, os comentaristas dizem, né, que baseado nesse método de liderança, né, não está escrito com todas as letras que elas fizeram isso, mas o entendimento óbvio pela própria Torá é esse, tá? Que elas se dirigiram aos líderes de 10, eles não tiveram resposta do que elas vão falar, a gente vai ver aqui, de 50, de 100, de 1000, ninguém tinha resposta. Moisés, né, que era um poço de humildade, ele foi consultar ao Criador. Muitos dizem até que ele já sabia a resposta. Alguns acham, a gente não pode bater o martelo, uns dizem que ele já sabia a resposta, mas para não ofender os outros líderes, né, e falar rapidinho já a resposta, tá? E para mostrar que ele dependia do Criador, ele foi buscar o Criador. Ou talvez até ele não soubesse realmente, não tem como a gente ter certeza disso. No milênio, a gente pergunta para Moisés isso aqui, tá? Se ele sabia ou não sabia. O fato é que ele foi consultar o Criador. Então vamos lá. E puseram-se diante de Moshe. Então aqui já se supõe que elas falaram com vários líderes, eles não souberam, aí chegou até Moisés, tá? E puseram-se diante de Moshe e diante de Elazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra Yahuá, na congregação de Cora, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Olha só, um homem que teve 5 filhas mulheres, tá? Como é que ficaria a herança? Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Olha que pedido bonito, justo, tá? E Moshe levou a sua causa perante Yahuá. E falou Yahuá a Moshe dizendo: As filhas de Tzloferrad falam retamente. Gente, quem falou isso aqui foi o próprio Yahuá, o Eterno, tá? E falou Yahuá a Moshe dizendo: As filhas de Tzloferrad falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto, aos filhos de Israel, será por estatuto de juízo, mishpat, como Yahuá ordenou a Moshe. Ou seja, então, se não tivesse tido esse caso aqui, o Criador entregaria esse mandamento a Moisés. Muitos devem estar pensando, por que o Criador já não tinha dado esse mandamento para Moisés? Igual Pesach Sheni, né? Aqui em Números também, o que é Pesach Sheni? A segunda Pesach. Caso alguém esteja impuro, imundo na Pesach, né?
lá em Números capítulo 9 também. O Criador permite essas coisas para que, vamos dizer assim, as pessoas possam interagir, possam ter o desejo de participar das coisas, tá? Então, se em Números 9 não tivessem perguntado a Moisés, não tivessem manifestado o desejo de celebrar Pêssar, quem estava imundo na primeira Pêssar, tá? O Criador ia dar esse mandamento, mas o Criador achou por bem, não vou dar agora esse mandamento, vou esperar o próprio povo sentir o desejo de participar da Pêssar. Quem não puder participar em 14 de Aviv, do primeiro mês, participa em 14 do segundo mês, tá? Se prepara melhor, tá? Quem tiver impuro, imundo, tá? E mesma coisa, esse mandamento aqui com relação ao homem que morreu sem ter filho homem. O Criador já não podia ter falado para Moisés que passaria a herança para as filhas, mas o Criador, que é onisciente, quis ver essa atitude bonita, para nos ensinar a argumentarmos com o Criador. A Rosemary, minha esposa, ela gosta muito de um texto que tem em Isaías, né, no capítulo 1, e um texto que tem em Jó também, em Ovo, né? Isaías fala, vinde e arrazoemos, né? Ou seja, Elohim é um Elohim que permite você vir à presença dele e arrazoar, apresenta os seus motivos diante de arruar. Se fossem outras, porque a gente falou que Pinhas foi intrépido, a gente falou que os filhos de Cora foram intrépidos, tá? E a gente está dizendo também que essas 5 meninas aqui, essas 5 virgens, elas foram intrépidas também. Tinha que ter muita coragem, tá? Para ir levando o caso delas ao ponto do Criador falar, as filhas de Tzloferrad falaram retamente, tá? E por 3 vezes no livro de Números vai falar o nome delas 5, por 3 vezes, pode falar. O Beato colocou vários comentários aqui, ó. Nos países muçulmanos, elas não eram nem mesmo reconhecidos como seres humanos. Aí, ó, tá vendo? Aí ele colocou outro. Com os estudos estamos vendo o quanto a mulher tem valor para o Criador e também o valor dado no judaísmo. Aí, muito legal esse comentário do nosso irmão Yosef, o Biratã, né? Quer dizer, as mulheres, né, não são nem tratadas como gente, né? Agora elas estão comemorando que se igualaram aos animais. Olha que absurdo, né? As mulheres daqueles países inimigos de Israel, né? Então, o que o Daniel está falando e o Biratã falou é bem interessante. Ou seja, a própria ciência hoje entende que todos os seres humanos descendem de uma mesma mãe, né? E a Bíblia já fala isso, a Torá já fala, que é Eva, né? Ravá, né? É por isso que Adão deu a ela esse nome de Ravá, por ser ela a mãe de todo ser vivo. Então a palavra vida é Raim, vivo é Rai, então o nome dela é Ravá, é dessa mesma raiz de palavra, tá? Por ela ser a mãe dos seres vivos, tá? Então bem legal isso, ou seja, a mulher israelita, para vocês terem ideia, tá? Provérbios capítulo 31, então convidar os irmãos, tá? Uma tradição boa, excelente do nosso povo de Israel. Vamos abrir em Provérbios 31, eu não vou ler, já teve um Shabat alguns meses atrás que eu li esse texto da mulher virtuosa, Eshet Hayo, né? Mulher virtuosa, mas hoje a gente não vai ler não, tá? Então, quem quiser anotar, Provérbios 31, tá? Do versículo 10 até o versículo 31. São 22 versículos, tá? Cada versículo começa com uma letra hebraica. O primeiro é com Aleph, depois com Beit, Gimel, Dalet e assim sucessivamente, tá? Formando as 22 letras hebraicas. Ou seja, Provérbios 31, do 10 até o 31, vem enaltecer a mulher israelita, tá? E de acordo com o que se comenta em Israel, é baseado nas virtudes, né, das mulheres israelitas, do passado, do Tanar, tá bom? Dos primeiros escritos, tá? Então a gente vai ver que a mulher israelita, ela é bem ativa, é bem participativa. Por exemplo, Salomão em Provérbios fala para o filho obedecer, ouvir, seguir a Torat e Mecha, ou seja, a Torá da sua mãe, ou seja, a própria mãe também ensina a Torá. O pai ensina a Torá, a mãe ensina a Torá, tá? Então a mulher israelita é muito participativa. O que nós fazemos? É uma tradição boa. Na véspera do Shabat, que é o dia de preparação, tá? A gente costuma ler para as nossas esposas esse texto aqui de Provérbios, tá? Se por acaso não conseguir fazer isso na sexta-feira, pode fazer no Shabat, tá bom? Porque nós entendemos que a mulher é o alicerce da casa. A mulher sábia edifica a sua casa, tá?
Então a gente costuma fazer, não é um mandamento, mas é uma tradição boa, tá? Ler esse texto aqui de Provérbios, tá? Então convido a todos os irmãos a estarem lendo esse texto belíssimo aí de Provérbios para as suas esposas, na véspera do Shabat, que é o dia de preparação, ou, se não der, ainda tem hoje, por exemplo, vocês ainda têm esse Shabat inteiro aí, depois que acabar a transmissão, para lerem para as suas esposas, tá bom? Então elas são importantíssimas, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir. Então essas filhas de Tzloferhad, elas foram elogiadas pelo próprio Criador, tá? Então quem quiser anotar, anote em suas Bíblias, elas têm uma conexão direta, tá? Com Matitiahu, Mateus 25, do 1 ao 13, tá? Não é à toa que o Mashiach fala, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo e da esposa, e 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas, ou seja, então olha que coisa interessante, essas moças aí, elas eram descendentes de Yosef, tá? Ou seja, por quê? Da tribo de Manassés. Então, olha que coisa interessante, num nível mais profundo, Mashiach está dizendo que a casa de Yosef, a casa de Israel, a casa de Efraim, o reino dos céus seria comparado a 10 virgens, tá? Ou seja, 5 eram prudentes e 5 insensatas. Então, Mashiach está comentando sobre essas moças, está fazendo um midrash, e ao mesmo tempo mostrando que no futuro, muitos descendentes de Yosef, tá, iriam fazer as coisas corretas e alguns outros iam fazer coisas erradas, tá? As 5 prudentes representam essas 5 moças que iam ser corretos e as 5 insensatas, tá, que iriam agir errado, as nécias, tá? Então, dentre os descendentes de Yosef, alguns iriam agir certo e outros errados, tá? Então, lembrar que quando o Mashiach falava alguma coisa, uma parábola, qualquer coisa, ele não inventava da cabeça dele, hoje eu cismei, vou contar uma história, eu estou com o número 10 na minha cabeça, né? Eu acho bonito esse número 10. Não. Então a gente tem que ver, é um método de interpretação israelita. 10 virgens, 5 eram prudentes. Peraí, aonde que eu tenho na Bíblia dizendo de 5 virgens prudentes? Então eu vou lá no livro de Números. É um método fácil de interpretação, tá? Isso se chama Midrash, tá bom? Que é o terceiro nível de interpretação das Escrituras. São 4 níveis, o Midrash é o terceiro, tá? Lembrar que é chamado Pardes, tá? Pardes, que significa pomar, paraíso, tá? É um acrônimo, tá? Pei, Resh, Dalet, Samer, ou seja, de Pardes, tá? Ou seja, Pei, a letra Pei, Peshat. O texto é o que está escrito, é o nível literal, tá? Letra Resh, tá? O Remes, é uma piscadela, tá? Ou seja, você está lendo aquele texto, você percebeu alguma coisa, tá? Ali, tá? Você foi iluminado através daquele trecho. Letra D, Drash, né? De Midrash, ou seja, de investigar, procurar, tá? Fazer conexões na Bíblia inteira, linkar ela, a Bíblia inteira, tá? É o terceiro nível. E o 4º nível, a letra Samer, tá? De Pardes, é o que? Sod, é a gemátria, são valores numéricos, tá? São coisas que só no hebraico a gente consegue, tá bom? Então vamos lá. A gente está indo já para próximo da conclusão da Parashá, tá? Então, no capítulo 27, porque o capítulo 28 e 29 a gente vai resumir, porque é gigantesco e a gente vai dar um resumo, tá? Bem resumido mesmo. Então aqui, o capítulo 27, Elohim anuncia a Moshe a morte dele, a partir do versículo 12. E disse Yahuá a Moshe, sobe este monte Avarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido o teu irmão Aharon. Então o Criador já está dando a notícia para Moisés, tá?